Então, vamos lá. Eu acabei de passar para você sobre como fazemos perguntas em inglês usando o do. Então, nós usamos o do na frente do sujeito como auxiliar do sujeito, que aqui no caso seria you. Então, do you like pizza? Você gosta de pizza? Então, colocou o do. Na outra frase, I know you. Eu conheço você. Agora eu vou perguntar, eu conheço você? Então, eu vou colocar o auxiliar. Do I know you? Eu conheço você? Do I know you? Tá bom? Se você quiser anotar, tá? Só vou voltar aqui para você fazer essa anotação. Então, aqui, você pode anotar you like pizza. Aí você coloca embaixo. Em forma de fazer pergunta, eu coloco do como auxiliar do sujeito. Aí você pode colocar na frente do you like pizza? Porque eu estou perguntando se você gosta de pizza, tá bom? Então, like é o verbo principal e o do é o verbo auxiliar. Lembrando que o do é por causa do you. E daqui a pouco eu vou falar do does. Então, aqui é a mesma coisa. Você pode copiar I know you, eu conheço você. I know you. E embaixo dessa frase você vai colocar do I know you? Eu conheço você, como se fosse uma pergunta. Agora estamos usando o they. They work here. They work here. Então, quando nós usamos they, nós usamos eles ou elas, tá? They work here. Lembrando que o TH sempre tem o som de D. They work here. Eles ou elas trabalham aqui. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou perguntar se eles ou elas trabalham aqui, né? Então, vamos lá. Qual que é o verbo principal? É work, de trabalhar, tá? Verbo é ação, fazer. Então, do they... Ah, então nós estamos aqui na pergunta. Do they work here? Do they work here? Eles trabalham aqui ou elas? Pode copiar, tá bom? Primeiro você copia sem o do. Qualquer dúvida você pode me chamar, tá bom? E agora você pode copiar como se fosse uma pergunta. Agora nós vamos falar do does. Ok, mas como faço perguntas com does? Então vamos lá, eu vou mostrar para você. Então aqui nós temos uma frase, né? Aqui estou falando que ela joga vôlei. Então quando nós usamos o play, nós estamos falando é uma ação, um verbo de jogar, né? E o she é ela e vôlei, ball, tá? Então, se observar aqui, o play tem um S na frente, certo? Plays. She plays volleyball. Só que tem um porém. Quando nós colocamos o does na frente,
Então, aqui nós estamos falando do S, né? Porque está falando ela. Então, temos aqui. Quando nós usamos uma pergunta, observa que o S não está mais. Porque o does, ele substitui esse play. Tá ok? Então, toda vez que nós formos usar o she, é o does, né? Então, o does, ele vai substituir o do. Então, toda vez que a gente for falar he, ele, she, ela, it, que é coisa, isso, animais, lugares, nós usamos o does. E o I, you, we, nós, you e they, usamos o do. Então, vamos lá. Does she play volleyball? Ela joga vôlei? Então, lembrando que nós usamos o do e o does para fazer pergunta. Eles são verbos auxiliares e eles auxiliam os verbos principais para desempenharem as funções, tá? Então, toda vez que quando estiver falando no presente, nós usamos o do e o does para fazer uma pergunta ou para negar alguma coisa, tá bom? Quando nós usamos o do e o does para negar algo, nós mudamos o do para don't e o does para doesn't, tá? Que eu vou explicar já já para você, tá bom? Então, toda vez que nós formos negar com o do ou does, quando nós vamos negar alguma coisa, nós usamos o do, o don't ou o doesn't, que eu já vou mostrar para você, tá bom? Então, o don't e o doesn't é para negação. É quando eu estou negando, por exemplo. Eu não jogo vôlei, tá? Então, ou eu não faço isso, eu não pratico aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto de comer isso. Então, quando eu vou falar eu falo I don't, quando eu estou negando, tá? Agora, quando eu vou falar does, que não seria no caso desculpa, he, o he, que é ele, nós usamos o does. Então, quando nós vamos negar, usando o ele, nós falamos ele, he, does it, tá? Então, quando vamos falar she, que seria does também, nós vamos falar she does it, tá? Então, vamos lá, já vou mostrar para você. Está aqui para frente. Aqui, ó. Tá bom? Então, vamos terminar só essa parte aqui da pergunta usando does, tá? E eu já vou para a forma negativa. Então, does she play volleyball? Ela joga vôlei? Agora eu estou falando que ele gosta de futebol. Então, aqui é a mesma situação. Você vê que o likes e depois o does, ele vai substituir esse S. Ele vai ficar o like, tá bom? Então, vamos lá. Ele gosta de futebol. He likes soccer. Agora, does he like soccer? Ele gosta de futebol? Então, observa que colocando does, ele se tornou uma pergunta, tá? Então, quando nós usamos, por exemplo, que mais pra frente eu vou mostrar para vocês que eu já passei, sobre quando a palavra termina, por exemplo, com Y, nós colocamos o S na frente, quando nós vamos indicar de outra forma. Então, isso eu vou deixar mais pra frente para mostrar para você, tá bom? E as regrinhas que nós usamos, tá? Agora, então a gente terminou aqui, né? Does he like soccer? Então, assim, o inglês, ele não é difícil, tá bom? Mas a gente tem que sempre estar praticando, sempre estar estudando, pra gente nunca esquecer, tá?
Lembrando que eu esqueci de falar para você copiar para mim no seu caderno, tá? Como que nós usamos perguntas usando does, tá bom? Então aqui você pode copiar essa frase, tá? Como que ela era antes da pergunta. She plays volleyball, perguntando se ela gosta. Aqui eu estou afirmando, né? Estou falando ela gosta, ela joga vôlei, tá? Que é play de jogar. Daí você vai copiar, tá bom? E agora, depois que você terminar de copiar essa frase, a gente vai transformar ela em pergunta, tá bom? Pode copiar. Agora, nós iremos tirar o S, porque iremos fazer uma pergunta e auxiliar com o does, tá? Então, assim, todas as vezes que vamos afirmar, no caso aqui, um place, é como, por exemplo, eu falasse eu trabalho, ela trabalha, ele trabalha. Então, quando eu falo eu trabalho, eu falo I work. Quando eu falo você trabalha, you work. Ele trabalha, he works. Então, eu já coloco o S, tá? Ela trabalha, she works. É, indicação de coisas, nós, we work, you work, a gente pode referir como você ou vocês, né? E temos o they work, tá? Então, quando nós vamos falar negativo, lembra que eu falei que o I, you é do, she, he e it é does, we do, you do e they do. Agora, se eu falasse eu não trabalho, que eu vou mostrar para você mais para frente, daqui a pouco, e eu já vou resumir para você, é que eu vou usar para do, don't, e para o does, o doesn't. Então, se eu falar eu não trabalho, eu vou falar I don't work. Agora eu vou falar você trabalha? Você não trabalha? Então eu vou falar de novo. Eu não trabalho. I don't work. Você não trabalha. You don't work. Aí quando eu vou falar ela, nós usamos o does. Então eu vou falar ela que seria she doesn't work. Ele, he doesn't work. It doesn't work. We, que é nós, we don't, aí volta para o don't, quando falamos nós. You don't work, they don't work, tá? E quando vamos fazer a pergunta, lembrando que foi o que eu acabei de falar para você sobre o do e o does antes do sujeito, que seria no caso o she aqui, né? Mas vamos continuar no work. Se eu estivesse te fazendo se eu estivesse interrogando, fazendo uma pergunta, do I work? Eu trabalho? Do you work? Você trabalha? Does he work? Does he work? Does she work? Does it work? Do, daí volta para o do. Do we work, que é nós. Do you work ou do they work, tá? Então, quando eu vou falar sim, yes, I do. Não, no, I don't. Agora eu vou falar você trabalha. Você, sim. Eu vou responder como se você trabalhasse, respondendo sobre work. Então eu vou falar yes, you do. Eu vou falar não, do you don't. Agora eu vou falar sim para ele, que ele trabalha. Então eu vou falar yes, he does.
Eu vou falar não. Então, eu vou falar do, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Então, lembrando que he, she, it é does, tá bom? Só para os três. E daí depois volta no do, tá? Então, vamos voltar no do usando o we, que é nosso. Então, vai ficar yes, we do. Agora, se eu falar não, no, we don't. Vou falar yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Tá bom? Então, essa é a regrinha do do. Muito bem. Então, é uma coisa que não é complicado, tá bom? São regrinhas. Então, aqui você pode copiar também a pergunta se ela joga vôlei, tá bom? Aqui é quando eu estou falando que ele gosta de futebol. Você também pode copiar. He likes soccer. E agora eu estou fazendo uma pergunta com o he likes soccer. Então, eu vou colocar o does, tá? Então, does, para memorizar essa regrinha, ele vai ser usado só para she, he, it, tá bom? E depois usamos o do. Agora é a parte negativa. Então, quando nós vamos falar não, é do not. E ele vai se transformar em don't. E é assim que ele escreve. Do not, don't. E o does not fica doesn't. Tá bom? Do not, don't. E does not, doesn't. Então, vamos lá novamente, que eu estava falando agora. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. We don't, you don't, they don't. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. We don't, you don't, they don't. Vamos ler comigo em voz alta. I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, e they don't.